Então tá, vamos começar mais uma aula de geometria analítica, álgebra linear. Bom, então hoje nós vamos continuar falando de vetores, né? Falar de vetores. Vamos continuar falando de vetores bidimensionais, né? Mesma historinha da semana passada, né? Sem grandes novidades, mas a gente vai botar agora a história do ângulo, né? Na aula passada a gente não falou de ângulo, hoje a gente vai falar de ângulo. Bom, então temos o seguinte. Mas antes disso, vamos retomar aos pouquinhos, né? Vamos lá. Eu tenho um paralelogramo, né, ABC, só que as coordenadas desse paralelogramo, né, são A, B e C. Não é dada a coordenada do ponto D. Determine a coordenada do ponto D, né, oposto ao vértice C. Ou melhor, ao oposto ao vértice B. Bom, vamos por partes, né? Então, essa é uma questão que, em tempos de provas presenciais, eu acho que eu trabalhei isso numa prova presencial. Então, está aqui meu plano cartesiano. A gente não tem nenhuma ideia do que o problema está fazendo, pelo menos a gente plota os pontos, né? Então, ponto A, menos 1, menos 3, menos 1. O ponto B, 4 e 2. E o ponto C, né? 5, 5. Beleza. Plotei os 3 pontos. Então, isso aqui tem que formar um paralelogramo. Um paralelogramo, os lados são paralelos, né? Então, o lado que está faltando ele também tem que ser paralelo, né? Então, esse lado aqui tem que ser paralelo a esse, do mesmo tamanho, e o outro lado também tem que ser igual, né? Então, desta forma, intuitivamente, pelo gráfico, a gente vai concluir que o ponto D só pode ser esse aqui, né? Que é o ponto menos 2 para x e 2 para y. Certo? Essa é uma forma de resolver o problema desenhando. Fui lá, coloquei os pontos no plano. Como é um paralelogramo, os lados são paralelos do mesmo tamanho, né? Então, concluí o meu ponto D. Mas nós podemos resolver esse problema calculando. Vamos supor que a gente não tem ideia de plotar isso no gráfico, a gente vai calcular. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, no paralelogramo, tá? No paralelogramo, os lados, tá? Vamos ver, por exemplo, aqui. Então, se eu tenho um ponto A, B, C, e o meu ponto D, ele está dizendo que ele é oposto, né? O meu ponto D ele é oposto a A, né? Então eu posso concluir que o vetor, tá? O vetor AB é exatamente igual ao vetor DC. Ou seja, esses dois vetores aqui, eles são exatamente os mesmos. Então, desse esquema aqui, desse desenho, eu vou concluir que meu vetor AB é exatamente igual ao meu vetor DC. Então, por isso que nós fizemos isso, certo? Então, essa é a nossa premissa. Dessa forma, o que a gente sabe do vetor? E o AB é B menos A, né? E que o DC é C menos D. Tá? Pois bem, então, o que a gente faz? A gente conhecemos o ponto B, conhecemos o ponto A, conhecemos o ponto C, não conhecemos o ponto D. É o que nós queremos descobrir, né? Nós queremos descobrir o ponto D. Então tá, eu coloco os pontos na forma de matriz, porque é muito mais fácil trabalhar com matriz, né? Porque tá tudo de pezinho, né? Todo mundo que vai se somar, que vai se relacionar, tá um de frente para o outro, não precisa ficar buscando, né? Então tá todo mundo um de frente para o outro para se relacionar, então não tem problema. Então tá aqui, né? Todo mundo de pezinho, um de frente para o outro, coisa mais linda. Então tá aqui meu ponto B, 4 e 2, meu ponto A, menos 3, menos 1, o meu ponto C, 5 e 5, e o meu ponto D, x e y. X e y porque é x e y, coordenada x e coordenada y. Faça as continhas. Então, 4 menos menos 3, 7. 2 menos menos 1, 3. 5 menos x, 5 menos y.
Então, agora, eu vou pegar aqui em cima, né? Nas abscissas. 7 igual a 5x. 5 menos x, né? 7 igual a 5 menos x. Ora, se eu for resolver essa equação, o que vai acontecer? O x passa para o outro lado e o 7 passa para o outro lado. Então, o que aconteceu? X igual a menos 2. Foi o que nós tínhamos visto no desenho? Foi. Do outro lado, nós temos a equação para as ordenadas. E aí nós temos o seguinte. 3 igual a 5 menos x, a menos y, né? Passa o y para lá e passa o 3 para cá. E isso é igual a 2. A mesma coisa que nós vimos no desenho? Mesma coisa que nós vimos no desenho. Então, resolvemos de duas maneiras diferentes. Desenhando, né? Pegando papel milimetrado, uma régua, né? Deu certo. Fizemos a álgebra, deu certo. E isso aqui é a geometria, a nossa geometria analítica, pura, nua e crua. A gente vai equacionar o problema e vai encontrar as propriedades geométricas. Tá. Então, meu ponto é menos 2 e 2. Tá. Agora, ele pede para determinar o vetor BD. O vetor que sai de B e vai para B. O que é o vetor BD? Ele pede para calcular, né, o comprimento da diagonal BD. Isso aqui é uma diagonal. Né? Bom, se eu venho aqui da forma como ele está desenhado, eu já posso, não preciso fazer nem conta. Né? O meu vetor BD está aqui. Né? Que vetor é esse? Vamos ver o seguinte. Esse é um vetor que ele está apontando todo para a esquerda. Então, ele é um vetor que só tem I. Né? Ou seja, ele é paralelo ao eixo X. Então, ele só tem I. E ele está apontando para lá. Então, ele vai ser menos I. Né? Vamos ver o que acontece. Qual o tamanho desse vetor? Será que dá para a gente contar? Olha, tem quantas unidades? Aqui eu tenho 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Então, meu vetor B é o vetor menos 6i. Menos, por quê? Porque ele está apontando para lá. Certo? Nós enxergamos isso no gráfico. Ah, professora, eu não enxergo no gráfico. Vou ter que precisar fazer uma conta. Ok. Então, vou fazer D. D vai ser quanto? Vai ser D menos B. O ponto D é menos 2 e 2. O ponto B é 4 e 2. Então, o que vai acontecer? Menos 2 menos 4, menos 6. 2 menos 2, 0. Então, claramente, isso aqui agora para mim é 6 negativo i. Qual é o comprimento do vetor BD? Ou seja, qual é o módulo do vetor B? Qual é o módulo desse vetor? É o tamanho, ou seja, o módulo dele é 6. Contei, né? Ah, mas dá para fazer calculando pela raiz? Claro que dá. Se eu sei que é 6i, né? Então, se eu for fazer pelo módulo, né? Eu vou fazer pela raiz, vai ficar menos 6 ao quadrado. Mais 0 menos 6 é quanto? 36. Isso dá 6. Ah, então, dá para enxergar contando, dá para fazer a conta. Certo? Bom, aqui está tudo registrado. Então, vamos levantar. Tá? Então, é bem simples. Os dois vetores, eles são iguais? O BD e o DB são iguais? Será? Bom, esse aqui é o BD. Vai de B para D. Tá? E o outro vetor, né, é o DB. Sai de D para B. Será que eles são iguais? O que os dois vetores precisam para ser iguais? O que eles precisam? Eles precisam ter três coisas iguais. Eles precisam ter mesmo módulo.
Eles têm o mesmo módulo? Tem. Né? Ou seja, a distância de D para B é a mesma de B para D. Né? Tem o mesmo módulo. Mas que eles têm que ter mesma direção. Eles têm a mesma direção? Tem. Eles estão paralelos ao eixo X. Então, eles estão na mesma direção. Ambos são paralelos ao eixo X. Então, das três, ele já tem duas coisas que satisfazem. E, por fim, mesmo sentido. Eles têm mesmo sentido? Não. Não tem mesmo sentido. Porque um aponta para lá e o outro aponta para cá. Então, eles não têm mesmo sentido. Ah, então eles são quase iguais. Não, eles não são quase iguais. Eles são diferentes. Professor, no caso, a direção é se ele é paralela ao eixo X ou ao eixo Y. A direção é a reta que contém o vetor. Então, eu tenho uma reta, que é essa reta aqui. Mas tu pode dizer, sim, que a direção é a reta que contém o vetor. Certo? Não necessariamente seja o eixo X ou o eixo Y. Porque aqui, por exemplo, esse meu vetor V, qual é a direção dele? Né? Claro que na física eles vão te dizer, a direção dele é dada por esse ângulo aqui. Também pode dizer que a direção dele é dada pelo ângulo que ele faz com o eixo X. Né? Mas a definição geométrica, né, a direção é a reta que contém o vetor. Então, é essa reta aqui. Cuja inclinação com o ângulo, com o eixo das abscissas, essa é o alvo. Mas aqui a gente vê que eles têm a mesma direção porque eles estão sobre a mesma reta. Então, como eles estão sobre a mesma reta, eles têm a mesma direção. Ter a mesma direção implica que eles também são paralelos. Né? Então, são essas analogias que a gente faz com a direção. Tá? Não te fixa tá na direção paralela a XY. Não, é bem maior. Tá? Então, não são paralelos, ou melhor, não são iguais, porque não têm o mesmo sentido. Tá? Então, são diferentes, eles não têm mesmo, são vetores, na verdade, são vetores opostos, como a gente diz, né? Porque eles têm sentidos opostos. São paralelos? Esses dois vetores aqui são paralelos? Né? Essa é a pergunta. Justifique. Visualmente, dá para ver que são. Né? Visualmente, dá para ver que são. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém com um problema de um triângulo que tu mexendo, e aí sobrava um quadradinho lá. Ah, meu Deus, ali tinha uma maldade ali naquele problema ali, porque tu tinha na verdade, aquilo é um problema numérico, porque tem uns farelos de arredondamento que se agigantam e formam e deixam aquele espaço em branco, né? E tu pega aquilo pela falta de paralelismo quando tu faz os triângulos semelhantes. É bem sutil, mas está lá a ausência de paralelismo, né, entre os triângulos semelhantes. E então, o que pode ser visualmente tá legal, mas se tu analisar, pegar as contas e fazer as contas, às vezes pode uns farelinhos ali que jogam tudo por água abaixo. Não vai ser o caso aqui, tá? Não vai ser o caso aqui. Mas se, por exemplo, né, se eu tivesse só um pouquinhozinho mais para cima, fosse 5.1, não ia mudar muito. Visualmente poderiam ser paralelos, mas visualmente pareceriam paralelos, mas no preto e no branco não seriam paralelos. Tá? Mas não é o caso aqui. Então, por isso que é importante fazer as contas. Não adianta só dizer, é paralelo. Né? Quando a gente vê o negócio, o sentido, visão, não é o suficiente para você poder afirmar uma coisa. Certo? Para você poder fazer uma afirmação,
você tem que provar isso no papel. Isso é cientificamente falando, tá? Não adianta dizer, eu vi, eu acho, né? Ou alguém me contou. Não, me mostra o papel. Né? Então, vamos ver isso. Então, o que acontece? Para eles serem paralelos, eu tenho que ver que o meu vetor AB, as componentes de x, dividido pelas componentes em x de CD, tem que ser iguais, né? A razão da componentes em y, né? Reparando, se eu botei aqui o AB, não vou botar CD aqui, vou continuar com AB aqui em cima, tá? Não posso trocar. Uma lógica, você tem que ver que tem tudo uma lógica, tá? Então, quando a gente estuda, a gente tem que estudar a lógica das coisas. Então, repara, um lado tem só X, o outro lado tem só Y. Se eu botei em cima AB, embaixo tem que ser CD. Eu não posso cruzar. Tá? Então, a coordenada, então, o meu vetor AB é 7i mais 3j. O meu vetor CD é menos 7 menos 3j. O que acontece? Se eu for fazer a divisão, vou fazer 7 dividido menos 7, 3 que divide menos 3. Vai acontecer o quê? Vai ficar menos 1 igual a menos 1. Igual. A igualdade se manteve? A igualdade se preservou? Sim, a igualdade se manteve, a igualdade se preservou. Portanto, os vetores são paralelos. O paralelismo é garantido pela manutenção da igualdade. Se a igualdade não se mantém, não temos vetores paralelos. Né? Por exemplo, né, vamos pegar um caso, não seriam paralelos, né? Se você pegar, sei lá, um vetor V igual a 7i mais 3j, eu pegar aqui um vetor W igual a 8i menos j, por exemplo. Se eu for fazer aqui 7 que divide 8, é igual a 3 que divide menos 1, ou seja, 7 que divide 8 é igual a menos 3, não. Ou seja, logo, V não é paralelo a W, certo? Simples assim. Bom, então, beleza. Bom, vamos lá, uns daqueles exercícios clássicos da geometria analítica. Passo para o professor BB. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, e formar uma reta. Aqui meu ponto A, está lá meu ponto B, fiquei uma reta. Ele vai me dizer o seguinte: determine os pontos F e G que dividem o segmento AB em 3 segmentos de mesmo comprimento. E aí vem a pergunta: que loucura é essa? Eu não entendi nada do que está escrito. Então vamos desenhar. Aqui é o ponto A, e o ponto B. Tá? Aí ele pede para determinar o meu ponto F e o meu ponto G, de maneira que este comprimento e este comprimento sejam iguais. Ou seja, as distâncias entre, ou seja, o vetor AF seja igual ao vetor FG, que seja igual ao vetor GB. Certo? Ou seja, o módulo de AF é igual ao módulo de FG é igual ao módulo de GB. Não só isso, né? Para facilitar nossas contas, a gente vai supor que os 3 vetores são iguais. Porque se a gente não supor que os 3 vetores são iguais, nós vamos passar muito mais trabalho, mas vamos chegar no mesmo resultado. Né? Então, a nossa suposição é: vou ter um vetor AF igual a FG, que é igual a GB. Igual a GB. Se esses 3 vetores são iguais, a conclusão que nós vamos tirar daqui é a seguinte: que o AB, o módulo do AB, é o quê? É 1/3. 1/3. Quem?
Um terço não, é 3 vezes. É 3 vezes o módulo de AF, ou seja, 3 AFs para dar um AB, ou é 3 vezes o FG, ou é 3 vezes o GB. Certo? Então, é isso que o problema está me dizendo. Então, se eu divido ele em 3 segmentos iguais, eu vou ter 3 segmentos do mesmo tamanho, né? Que se eu juntar os 3 vai dar um AB. Então, cada um deles é um terço de AB. Dessa maneira, qual é a nossa premissa? Né? Nossa premissa é que o AF, por exemplo, vou começar com o AF, que o AF é um terço de AB. Faz sentido isso? Claro que faz, né? Ou seja, o AF está aqui. Meu AF está aqui. Então, o AF. Então, o AF está aqui. Ele é um terço de AB, ou seja, ele está na mesma direção, no mesmo sentido, só que o módulo dele é 3 vezes menor. Tá. Beleza. Quando eu faço isso, eu sei que o F menos A é igual a um terço de B menos A. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou olhar para cá e vou ver o seguinte. Bom, eu conheço. Já é conhecido. Não conheço quem é o F. Conheço o A, foi dito. Conheço o B, foi dito. Conheço o A, foi dito. Meu único problema é esse F. Né? O que eu vou fazer? Eu vou isolar o F lá na fonte. Se eu isolo o F na fonte, eu diminuo o meu trabalho. Então, o que vai acontecer? Eu pego esse menos A e passo para o outro lado, mais A, né? Ou seja, passei para o outro lado, mais A. Tá? Então, passei para o outro lado, mais A. Esse A aqui, passei para cá, menos, mais A. O que eu fiz aqui? Eu peguei um terço de B, um terço vezes B, um terço de B. Um terço vezes menos A, menos A. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer essa continha aqui, né? Menos um terço de A, mais A. Quanto é que dá menos um terço de A mais A? 2 terços de A, né? Então, eu tenho menos um terço de A mais A. Isso dá quanto? 3. Menos A mais 3A. Isso aqui dá 2A sobre 3. E aí, se eu tenho um terço de B mais 2 terços de A, o denominador deles é o mesmo, é o 3. Então, posso botar todo mundo sobre o mesmo denominador e ficar só com B mais 2A. Se me deixou assim, já está ok. Se chegou assim, tanto faz. Por que escreveu dessa forma? Né? Só para recapitular, porque nós conhecemos o B e conhecemos o A, não conhecemos o F. Então, dessa maneira, nós podemos ter o seguinte: o F ele tem uma componente em X e uma componente em Y que a gente vai descobrir. O B, nós conhecemos, é 4 e 1. O A, nós conhecemos, é menos 1 e 4. Então, o que aconteceu? Vamos ter que fazer continhas. Repare, isso aqui é uma continha de matriz, né? Ficou o quê? 4 e 1, mais 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 4, 8. Então, ficou quanto? 1 terço. 4 menos 4, 0. 1 mais 8, 9. Agora, eu vou multiplicar 1 terço. Então, vai ficar 1 terço vezes 0 e 1 terço vezes 9. 1 terço vezes 0, 0. 1 terço vezes 9, 3. Então, o meu ponto F é 0 e 3. Tá? Descobrimos já o ponto F. Descoberto o ponto F, falta qual ponto? Falta o ponto G. Então, vamos perseguir o nosso G.
seguindo a mesma lógica, né? O que é lógica que nós estamos fazendo aqui? Né? Se eu estou indo de A para B, nós temos aqui o ponto F. Já descobrimos. Falta agora o ponto G. Tá? Então, o que ele está pegando? Ele está pegando o GB, esse vetor aqui que eu fiz torto, é igual ao vetor, tá? Meu GB é igual ao vetor, né? É igual a 1/3 de AB. Tá? Ou seja, é 1/3 de AB. Tá? Mesma ideia que a gente fez anteriormente. Agora, nós não conhecemos o G, ou seja, o G é desconhecido. Isso aqui é conhecido e o A é conhecido. Vai repetir o mesmo raciocínio que nós tínhamos feito anteriormente. B menos G igual a 1/3 de AB. B menos A, né? Temos isolar o G. Esse é o meu objetivo, isolar o G. O que aconteceu? Né? O B está aqui, passou para o outro lado, né? Então, veio para cá menos B. Então, era mais B, passou para cá menos B. Aí, da mesma maneira, eu vou ficar com 1/3 de B menos B. Então, ficou 3B menos 3B, né? B menos 3B é menos 2B sobre 3. Então, ficou G igual a menos 2/3, né? Vamos escrever isso aqui. Então, menos G igual a menos 2/3 de B menos 1/3 de A. Então, menos G pode ser, né, colocando tudo sobre o denominador 3, né? Tudo sobre o denominador 3 vai ficar menos 2B menos A. Posso pegar tudo e multiplicar por menos 1 para mandar esses menos embora? Posso, né? Que é aquela história. Ah, dá para multiplicar por menos 1. Quando a gente tem a nossa variável, né, de interesse, que nós queremos isolar, queremos deixar ela bonitinha, isoladinha, nesse caso aqui é o G nós queremos isolar ele, né, deixar ele bonitinho, isolado. Ele não está bonitinho isolado. Por que ele não está bonitinho isolado? Porque tem um sinal de menos. A gente não quer menos, gente quer saber quanto equivale o G. Né? Então, nós multiplicamos, se eu multiplicar o menos G por menos 1, vai ficar G positivo, né? Só que eu não posso fazer isso só com o G, eu tenho que fazer isso com todo mundo. Né? Então, vai ficar 2B mais A dividido por 3. Então, se eu multiplicar menos 2 por menos 1, dá 2. Se eu multiplicar menos 1 por menos 1, dá mais 1, né? Mais A. Ok. Algebrismo básico, né? Algebrismo que a gente trouxe do colégio. Então, eu isolei o G. Sei quanto vale o B, sei quanto vale o A. Vamos calcular o B, ou o G. Então, o G tem um valor para X, tem uma componente em X, tem uma componente em Y. O B conhecemos e o A conhecemos. Então, de novo, nós temos um problema de matrizes, né? Então, vai ficar 8 e 2, né? Mais menos 2 e 4. Então, vai ficar quanto? 1/3 de 8 menos 2 dá 6, né? Vamos botar assim. 2 mais 4, 6. 1/3 vezes 6 dá 2. 1/3 vezes 6 dá 2. Então, meu vetor G é 2 e 2. E, né? Nosso vetor G, o nosso ponto G, não um vetor, é ponto. Ponto é uma coisa, vetor é outra coisa. Né? O meu ponto G é 2 e 2.
Descobrimos o ponto F, descobrimos o ponto G. Como é que isso aqui fica no gráfico? Bom, vamos lá. O meu ponto A está aqui, menos 2 e 4. O meu ponto G, aqui, 4 e 1. Melhor, meu ponto B, 4 e 1. Né? Então, o que acontece? Vamos marcar aqui. Aqui está meu ponto B. Aqui está meu ponto A. Quando eu coloquei meu ponto G, ó, aqui, né? Meu ponto G está aqui. Onde é que ficou meu F? Meu ponto F está aqui. Né? Dá para ver que o que nós fizemos? Nós separamos exatamente o segmento de A até B ou B até A em 3 partes iguais. Eu descobri quem era o G, descobri quem era o F, de tal maneira que a minha reta ficou partida em 3 partes exatamente de mesmo tamanho. Ou seja, daqui até aqui, de A até F, é o mesmo tamanho de F até G, o mesmo tamanho de G até B. Certo? Nós trabalhamos com todo aquele algebrismo para chegar a essa conclusão aqui. Né? É importante a gente fazer o gráfico para enxergar, né, o que a gente fez, né, para fazer, ver se ficou coerente. Quando a gente termina um resultado, a gente tem que olhar para o resultado e perguntar: resultado, você está de acordo com o problema? Dá para desenhar? Desenhamos, fechou, está redondinho, tudo bem perfeito. Bom, então vamos começar a trabalhar com ângulos, né? Quando a gente vai começar a trabalhar com ângulos, e aí vamos voltar naquela ideia da pré-aula, né? Eu tenho um vetor e eu tenho um ângulo, que pode ser o alfa, né? Que é o ângulo com o eixo das abscissas, ou pode ser o beta, que é o ângulo das ordenadas. Né? E isso é um problema que vocês carregam, ou carregavam, que eu não sei, não converso mais com... Faz bastante tempo que eu não converso mais com professores da área técnica, mas antigamente, quando a gente se via mais, se comentava muito uma velha decoreba. Se a projeção em x é cosseno, se a projeção em y é seno. Se o beta, se o ângulo que você tem for o beta, foi tudo por água abaixo, a decoreba. Então, para não se perder em decoreba, tem que saber o que é um seno, tem que saber o que é cosseno. Se você souber que seno relacionado com cateto oposto e cosseno com cateto adjacente, né, você não está fazendo a coisa certa. Certo? Então, e aqui, ó, se você olhar para o que está escrito aqui, né, você vai ver o seguinte, que o v de x ele pode ser tanto cosseno de alfa como cosseno de beta, como seno de beta. Tudo depende do ângulo que eu estou olhando. Se o meu ângulo referência é o beta, o meu triângulo é esse. Se esse é meu triângulo, o meu VY agora é cateto adjacente. Mas se o meu triângulo é o outro, vamos ver aqui, se o meu triângulo é esse aqui com ângulo alfa, o meu VY, né, agora é cateto oposto. Então, está com cateto oposto, cosseno. Está com o cateto adjacente, melhor, cateto. Se ele está com... estou olhando para esse aqui, ó. Eu estou fazendo uma coisa no gráfico, aí a minha cabeça para, né? Então, você está explicando coisa errada. Exatamente. Né? Se eu estou olhando para o VY, né? Se eu estou olhando para essa situação aqui, né? Considerando o ângulo alfa, né? Então isso aqui é cateto oposto. Né? Então é seno. Mas, se eu estou olhando para esse aqui, né? Se o ângulo beta, ele não é cateto oposto, ele é cateto adjacente. Né? Então,
tem que olhar para o triângulo. Aqui, classicamente, a gente sabe o módulo do vetor. Tá. Vamos começar a decompor vetores. Vamos ver essas duas situações aqui, né? Então, eu tenho um vetor de módulo 6, cujo ângulo com o eixo y é 20. Aqui eu tenho um vetor de módulo 4 com um ângulo de 50 graus. Então tá, se eu pegar esse vetor aqui e for decompor, o que é decompor, professor? É determinar qual é a coordenada x e qual é a coordenada y. Ou seja, é escrever, né, o meu vetor como um v de x para i mais um v de y j. Não é v, professor, é b, ou seja, bx para i, by para j. Tá. Então, o que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo. Aqui nós temos 20 graus. Essa medida aqui vale 6. Nós queremos calcular essa medida aqui, que corresponde a meu b de x. E essa medida aqui, que corresponde a meu b de y. Na mão, né? Então, o que eu observo? Primeiro, se eu fizer seno de 20, por exemplo, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a 20, cateto oposto a 20 é b de x. A minha hipotenusa é 6. Então, se eu for isolar o b de x, eu tenho 6 vezes seno de 20. Né? Agora, se eu pegar o cosseno de 20, vai ser quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser, quem é o cateto adjacente? O b de y sobre a hipotenusa, que é 6. Então, o meu b de y é igual a quanto? 6 vezes o cosseno de 60. 60 não, cosseno de 20, né? Então, aí é pegar a calculadora. Bom, estou sem calculadora aqui na mão. E nós já estamos terminando a nossa live. Então, o que nós vamos fazer agora nesse intervalo? Uns 15 minutinhos. Fazer essas contas. Né? Pegar a calculadora e fazer essa conta. E fazer o próximo exercício, né? Fazer essa conta. Vai ter todas as continhas aqui, né? E fazer o próximo exercício, né? Está aqui no cantinho. A gente tem 20 minutinhos. 20 minutinhos não, 15 minutinhos, né? Nós perdemos 5 lá no começo. Então, nós temos 15 minutinhos para tomar uma aguinha, terminar essas continhas aqui e começar a fazer esse exercício aqui. Mesma ideia, decompor os vetores. Certo? Nos vemos às 20 horas e 20 minutos. Professor, boa noite. Desculpe interromper bem ligeirinho. Não sei se o pessoal já chegou a falar com o senhor, de repente, no privado ali. Não. O senhor tem como fazer uma lista de exercícios, senhor? Parecido com o que vai cair na prova, com o conteúdo que vai cair na prova, para a gente ir estudando aí no final de semana? A questão é que todas as pós-aulas têm esse intuito, né? Não, tranquilo. Era só algo mais direcionado, mas... Todos os pós-aulas têm esse intuito. E, além disso, vocês têm uma aula de dúvidas ainda. Daqui a 2 semanas, vocês têm uma aula só de dúvidas. Ah, perfeito. Perfeito. Tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Então tá, pessoal. Era isso aí. 8h20. Vamos lá. Bom, então é sempre bom avisar, né? Daqui a semana que vem nós temos mais uma aula, daí depois nós temos na 9ª semana
antes de eu abrir o questionário, o questionário é uma semana, dura 7 dias, né? Antes de eu abrir o questionário, nós temos uma aula de dúvidas, né? Vocês podem perguntar tudo, é uma aula aberta e eu resolvo na hora, certo? Então, fiquem tranquilos. E as pós-aulas, elas realmente têm esse intuito de, né, de retomar o conteúdo e levar vocês para o questionário. Tá. Nós estávamos vendo, nós estávamos aqui, né? Então, o que acontece? Então, nós tínhamos o b de x era 6 seno de 20, aí eu peguei a calculadora, aqui eu fiz na calculadora, né? 6 seno de 20, 2,052. O b de y, né, como nós vimos, né, era 6 cosseno de 20, 5,63. Então, b de x, 0,52, 0,52i, mais 5,63j. Né? Então, quer dizer o que isso, esses números, né? Que essa distância aqui, né, ou seja, essa projeção aqui é 2,052. E que essa projeção aqui é 5,6. Certo? Bom, então tá. Vamos adiante. Olhando agora para esse problema aqui. Esse problema aqui, né, nós temos o seguinte. Você vai vir aqui, vai olhar para o seguinte triângulo. Tá? Vamos formar um triângulo. Tcharam, tcharam, tcharam. Certo? Bom, nesse triângulo aqui, nós temos um ângulo de 50 graus. Nós conhecemos que a medida da hipotenusa é 4, que é o módulo, e queremos saber esta medida e queremos saber esta medida, né? Ou seja, vai projetar aqui o meu c de x e vai projetar aqui o meu c de y. Tá. Então, a mesma história, né? Se eu for fazer o seno de 50 graus, eu vou pegar quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de 50 graus é cateto oposto, c de y, sobre a hipotenusa, 4. Então, como eu quero isolar o c de y vai ser quem? 4 seno de 50. Aí eu vou pegar a calculadora e vou fazer a continha. 4 vezes seno de 50, isso dá 3,064. Ok. Tá feito. Agora eu vou pegar o cosseno de 50. Cosseno de 50 é cateto. Oposto não, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é meu cosseno de 50? Cateto adjacente é meu c de x. Né? A hipotenusa continua sendo 4. Então, como eu quero saber o c de x é igual a quanto? 4 cosseno de 50. A gente tem que pegar a calculadora. Vai ficar 4 vezes o cosseno de 50. Isso deu 2,57. 57,1. Ok. Agora eu vou escrever o vetor. O que vai ser esse meu vetor C? Ô, professor, desculpa aí interromper. Eu fiz a conta agora no intervalo, só que eu não achei esse resultado, não sei porquê. Eu achei... Eu fiz a minha calculadora 4 vezes o seno de 50, eu achei menos 1,04. Não sei se minha calculadora está errada, alguma coisa. Pois bem, já vamos lá. Qual que é o visor da tua calculadora? Aqui assim, aparece uma letra R? Sim. Então, é esse que é o problema.
você tem que tirar esse F. Tem que aparecer uma letra D. De DEG. Ela está em radiano? Exatamente. Então, tem que aparecer aqui uma letra D. Quando aparece a letra D, ele vai fazer a conta em graus. Então, geralmente deve ser no MUD. Deixa eu ver. A minha é Shift MUD. Né? A minha é uma Cássio F82. Então, Shift MUD. Né? Aí vai aparecer as opções ali. Aí a opção é a opção DEG. Tá? Não apareceu essa opção. Shift Mode. A minha é uma Cássio também, mas não. Tá? É DEG. Certo? Mas procura aí ver como é que faz, que eu não sei. A minha é uma Cássio FX82. A Shift Mode eu mudo por ali. Aí vê como a tua aparece, mas tu tem que buscar sempre que apareça esse Dzinho aqui. Esse Dzinho aqui é o que vai te dar a medida em graus. Né? Tu vai estar calculando. Eu tenho o DEG, ele vai estar fazendo a conta com o teu ângulo em graus, certo? Não em radianos. Bom, então, o que acontece? Aqui a gente vai lá, o C de X é 2,57 e o C de Y é 3,06J e acabamos e vamos embora. Não. Não, porque aqui tem um erro. E eu não vou culpar o colega que me chamou a atenção no meio do caminho. Né? Tem um erro aí. Qual é o erro que tem aqui? Por que, professor? Por que um sinal de menos? Ora, gente, aqui está a minha origem do sistema, não está? O meu C de X está onde? Né? O meu C de X está à esquerda de zero, então tem que ter sinal negativo, né? Pois é, exatamente isso. Ele tem que cuidar aonde está a minha coordenada. A gente tem que ter noção do gráfico. Né? Então, isso aqui é bem importante. A gente tem que ter claro aonde está a origem. Né? Então, a minha origem está aqui. Então, como está à esquerda da origem, tem que ter sinalzinho negativo, porque a distância entre C e a origem é 2,57. Mas a localização, a coordenada, é menos 2,57. Então, tem que ter esse menos aqui na frente, porque ele também indica que eu tenho um vetor I, né? Ou seja, eu estou indicando que eu tenho um vetor I apontando para a esquerda. Isso aí é só uma questão de analisar o gráfico. Hein? Exatamente. Exatamente. Certo? Tem que saber, tem que olhar o gráfico. Não dá para fazer a conta, botar a resposta e não, né? Fiz a conta. Não. Tudo a gente tem que olhar. Não dá para fazer o desobriga, né? Desobriguei, né? Não. No ensino médio a gente fazia assim e dava certo. Agora que não dá, né? Aqui já, na nossa disciplina, é o começo de tudo que não dá. Tá? E depois vocês vão fazer. Aqui eu botei o sinal de menos já, né? Eu ponho o sinal de menos porque a gente está trabalhando com um triângulo. E triângulo tem todas as medidas positivas, tá? Então, eu botei aqui o sinal de menos, meio com contragosto, porque são, vamos dizer assim, são uma medida de triângulo, uma medida positiva, mas abri uma exceção para uma coordenada. Tá? Então, tem que visualizar o gráfico. Então, tá. Bom, voltando a um exemplo da aula passada, nós falamos dessa soma aqui, do U e do V, e lá pelas tantas eu calculei o ângulo entre eles para fazer para comparar o resultado com a lei do cosseno. Então, a ideia aqui é a seguinte, né? A ideia é a seguinte, que a gente faça
A ideia é que é a seguinte, a gente vai agora fazer aquilo mesmo que eu fiz para determinar o ângulo entre eles. Então, o nosso objetivo aqui é determinar esse ângulo aqui. Né? Quanto é que mede esse ângulo? Bom, para fazer isso, né, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Então, eu dividi em um ângulo alfa e um ângulo beta. Um ângulo alfa e um ângulo beta. Ah, uma coisa. Então, vamos para frente. Tá. Vou dividir num ângulo alfa e num ângulo beta. Eu somar alfa e beta vai dar o ângulo entre os dois vetores. O que acontece? Eu peguei eu fiz uma triangulação para o ângulo alfa e separei essa triangulação aqui no canto. Aí, o que eu vejo nesse canto? Bom, eu tenho agora esse triângulo. O que eu conheço desse triângulo que eu separei? O alfa, eu tenho um ângulo reto, um triângulo retângulo, e eu tenho do gráfico que o meu cateto adjacente mede uma unidade. E o meu cateto oposto, ele mede 3 unidades. Né? Ou seja, aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho 3 unidades. É daqui que eu tiro os números, lendo no gráfico. Então, tem uma adjacente e 3 oposto. Eu tirei lá do gráfico, e aí nós temos o seguinte. Tangente de alfa é igual a 3, que é o oposto, sobre 1. Portanto, a minha tangente, né, é 3. Então, voltando àquele assunto lá da pré-aula, nós vamos ter aqui o alfa, né, igual ao arco tangente de 3. O que ele está perguntando para mim quando eu tenho o arco tangente de 3, eu estou fazendo uma pergunta, né? Ele pergunta qual é o ângulo, né? Qual o alfa para que tangente de alfa seja 3. Essa é a pergunta, né? Quando eu faço esse código aqui, alfa igual arco tangente de 3, eu estou perguntando qual é o alfa para que a tangente de 3, a tangente de alfa seja 3. Essa é a minha pergunta. Como eu vou responder essa pergunta? Bom, eu vou usar a calculadora. Eu vou ir no shift, eu vou ir na função tangente. Né? E aí eu vou ter... Né? Eu vou no shift, vou na função tangente, e aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter tangente na menos 1. Né? Esse tangente na menos 1 corresponde ao arco tangente. Tangente na menos 1, de 3, é 71,56. Certo? Aí eu vou dar o Enter, 12,76. Então, quando eu for calcular um ângulo, eu vou precisar necessariamente da calculadora. Tá? E aí a gente vai usar as funções inversas. Tá? As funções inversas. As funções inversas, elas fazem o caminho oposto. Né? Ou seja, antes eu tinha o ângulo para descobrir a tangente, agora eu tenho a tangente e quero descobrir o ângulo. Né? Então, você tinha... Né? Antes você tinha o ângulo, aí usava a função tangente e descobria a tangente do θ. Agora você conhece a tangente do θ e quer calcular o ângulo. Então, isso aqui é o arco da tangente, certo? Que a gente usa a calculadora para descobrir isso. Bom, então tá. Então, eu botei aproximadamente 71, né? Esses meus arredondamentos aqui são bem porcos. Né? Que aqui eu cortei, né? Perdi um baita do erro, mas tudo bem, só para nível de continha, de visualização. Agora eu vou fazer o beta. O beta eu vou fazer essa triangulação. Vou fazer essa triangulação, o que acontece? Peguei beta, separei, eu analisei o triângulo separado. Mesma situação, né? Onde é que eu tenho esses valores? Ora, eu tenho esses valores lendo do gráfico. Né? Então, essa medida aqui é 1 unidade. Essa medida aqui é 2 unidades. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, li no gráfico. Tá?
Quando tem gráfico, a gente tem que ler o gráfico. Muita coisa ele sai tirando dali. Li o gráfico, aí eu tenho, bom, 1 para oposto, 2 para adjacente. Então, o meu alfa é o arco tangente de 1 meio. Da mesma maneira, calculadora, shift, tangente, né? O botão da tangente. E aí, então, vai aparecer esse código no canto superior da calculadora. No caso, a Cássio, né? No caso aqui, a minha calculadora Cássio. Mas, acho que as HPs, qualquer outra também fazem dessa mesma maneira. Pelo menos as mais... E aí, deu aproximadamente 26, né? Então, aí, 26 graus. Aí, o que acontece? Meu gama, que é toda, é o alfa mais beta, deu aproximadamente 97, ou 98, né? O certo seria 98. Porque eu fiz aqui um arredondamento bem porco, e aí daria para dar 98. Tá? Então, assim que eu fiz na aula passada, para determinar o ângulo, né, entre esses dois vetores. E é assim que se faz para determinar ângulos de modo geral. Isso aqui não é só para aqui os vetores, tá? Vocês vão determinar qualquer tipo de ângulo por aí, vocês vão fazer uma triangulação e vão usar a função arco tangente. Também dá para usar a função arco cosseno também, né? As mais badaladas são arco tangente e arco cosseno. Também dá para usar o arco seno, né, que eu um pouco vi por aí sendo usado, mas a arco tangente geralmente é mais utilizada. Ela é mais utilizada por um motivo muito simples. As especificações, né? As especificações, geralmente elas aparecem como uma tangente, porque a declividade, a palavra declividade, ela é uma tangente. Então, se você diz assim, a declividade é de 0,5, então ele está dizendo que a tangente de um ângulo alfa é 0,5. Então, se você quer saber o ângulo alfa, você tem que fazer o arco tangente, né, de 0,5. Certo? Por isso que ela é muito utilizada, porque a tangente de um ângulo é chamada de declividade. Tá? Bom, nós vamos falar mais disso ainda, porque nós vamos trabalhar com a reta no grau B, na segunda parte da disciplina, a gente vai estar falando bastante de reta, equação da reta, coeficiente angular, essas coisas todas vão aparecer na nossa disciplina ainda. Bom, então vamos pôr a mão na massa, né? Vamos pôr a mão na massa. Aqui nós temos a seguinte situação, nós temos um parafuso, esse parafuso tem duas forças, o F1 e o F2. O módulo de F1 é 200, o módulo de F2 é 300. Tá? Ele está pedindo a resultante. O que é a força resultante? Tá? A força resultante é a soma F1 com F2. Então, é a soma vetorial. Então, a resultante é a soma vetorial. Ele está pedindo, na verdade, o módulo da resultante. Bom, nós já estamos numa situação, num nível que, se alguém disser que o módulo da resultante é 500, é quase como reprovação sumária, tá? Porque não é. Ou seja, é uma soma vetorial. Como eles não estão na mesma direção, né? Então, não é uma soma de módulos direto, né? Isso a gente viu na aula passada. Nós vamos fazer o seguinte. Podemos fazer por lei do cosseno? Podemos fazer por lei do cosseno. Mas eu não vou fazer por lei do cosseno. Eu vou fazer por decomposição de vetor. Como assim? Primeiramente, eu vou decompor o vetor F1. Quando eu for decompor o vetor F1, eu vou determinar a componente F1x, eu vou determinar a componente F1y. O que eu observo aqui, né? Eu vou ter um triângulo, onde eu tenho a F1 de x e a F1 de y, e aqui eu tenho um ângulo de 10 graus, formando um triângulo retângulo.
Não. Né? Nós podemos sair da seguinte maneira. Bom, eu vou pegar o seno de 10, que vai ser o seno de 10, cateto oposto, sobre a hipotenusa. A minha hipotenusa é o módulo do F1, que é 200. Portanto, o meu F1 de x é 200, seno de 10. Dessa maneira, faço a pontinha aqui, seno de 10. Isso deu 34,73. Aproximadamente. Tá? Beleza. Da mesma maneira, eu vou fazer agora para o cosseno de 10. O meu cosseno de 10 vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu F1 de y é 200 cosseno de 10. Fazendo a continha, vezes o cosseno, vezes o cosseno de 10, isso dá 196,96. Certo? Então, dessa maneira, eu posso dizer com certeza que o meu F1 é o vetor 74,73 para I, mais 196,96 para J. Ou, se você também quiser escrever na forma de uma matriz, você pode escrever como uma matriz, sem nenhum problema, sem nenhuma perda, né? 34,73, 193, 96 e 96. Tanto faz. Bom, então aí feito a primeira força. Né? Apagando aqui, mas isso aqui está tudo registrado, tá? Bom, tá? Então, o que eu fiz aqui? O que o senhor fez aqui? O que o senhor andou aprontando aqui? Qual é a diferença? Por que eu usei seno de 80? Não, está tudo errado, professor. Olha só, que horror. Que horror, está tudo errado. Será? Não, né? O que eu usei? Eu usei esse ângulo aqui, ó. Olha só, que loucura. Usei esse ângulo. Quando eu usei esse ângulo, eu fiz seno de 80. Quem é o seno? Seno é cateto? O quê? Oposto. O meu cateto oposto agora é o F1 de Y, dividido pela hipotenusa, que é 200. Então, o que aconteceu? Ficou 200 seno de 80. 200 seno de 80 é... né? Pegadinha do malandro. Tudo certo. Nada a ser questionado. A única coisa que eu mudei aqui é que eu peguei esse ângulo aqui, né? Mas agora, quando eu fiz antes, eu tinha feito com esse ângulo aqui. Deu diferença? Não, não deu diferença. Tá? Mas o que acontece? Por que eu peguei esse ângulo aqui? Bom, eu peguei esse ângulo porque eu sei que ele é complemento deste, né? Ou seja, este mais este dá 90 graus. Então, não faz diferença eu pegar o 80 e vou pegar o 10. Mas se eu pego o 80, eu tenho que ser bem observador. O que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente do 80. Tá? Qual deles tem que ser feito? O que você enxergar. Né? Ou aquilo que for que você viu. Não aquilo que o professor acha que tem que ser. Então, não decorem. Enxerguem o que está sendo mostrado no gráfico. Tá? Bom, tá. Então, feito o F1. Beleza, perfeito. Agora eu vou para o F2. Bom, no F2, o que nós temos? Nós temos esse triângulo aqui. Nós temos um triângulo. Né?
Esse meu triângulo aqui mede 30 graus, aqui é um ângulo reto, aqui eu tenho F2 de x, e aqui eu tenho F2 de y. Então, a mesma coisa, né? Se eu pegar o seno de 30, eu vou ter cateto oposto, é o F2 de y, sobre o módulo. O módulo é 300. O F2 de y, ele é 300, seno de 30. Bom, seno de 30 é 0,5, então isso aqui é 150. O cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o F2 de x é 300 vezes cosseno de 30. Bom, aí o cosseno eu vou ter que pegar a calculadora. Opa, 300 vezes o cosseno de 30. Dá 259,80. Então, o meu F2 vai ser quem? Vai ser 150. Opa, estou escrevendo bobagem aqui. Borracha. O meu F2 vai ser quem? Vai ser 259,80 para ir. Né? Menos, por que menos? Porque é para baixo, né? Ou seja, você está abaixo do sistema de referência, minha origem está aqui, então ele está para baixo. Então tem que ser menos 150 J. Ou seja, você pode escrever como 259,80 menos 150. Certo? Bom, então, aí. Agora nós vamos olhar para a resultante, né? Aí nós podemos fazer isso de várias maneiras, essa continha da resultante. Nós podemos fazer, botar F1. A minha resultante é F1 mais F2. Então, você pode pensar assim, F1, 34,73i, mais 196, 96J. F2 igual a 259,80 para i, menos 150J. Faz a resultante e soma. Tá? 34,73 mais 259,80. Isso deu 294,53 para aí. Aqui vai dar mais, né? 196,96 menos 150. Mais 46,96. Então, esse aqui é o meu vetor resultante. Né? Esse é o meu vetor resultante. Então, se esse é o meu vetor resultante, agora como eu vou determinar o módulo dele, né? O módulo do vetor resultante vai ser quem? O módulo do vetor, né? Eu calculo o módulo do vetor, a raiz quadrada, né, do quadrado das componentes. Então, 294,53 ao quadrado, mais 46,96 ao quadrado. Certo? Bom, agora então é fazer a conta, né? Aí é calculadora. Então, agora, tem que usar a barrinha, né? Nós temos o módulo da resultante. É esse aqui. Então, dessa maneira, né, temos isso aqui. Vamos lá. Eu tenho 294,53 ao quadrado, mais 46,96 ao quadrado,
Agora, eu tomo a raiz disso, deu 298. 298,25 newtons. Aqui, então, o tamanho da nossa resultante. Tá? Longe dos 500, né? Que nós estávamos, se a gente fosse fazer primariamente, né? Então, aquela ideia básica, se eu faço, né, a minha regra do paralelogramo, que nós já estamos vendo isso desde a primeira aula, aqui está a minha força resultante, e essa minha força resultante aqui, ela então mede o tamanho dela é 298. Tá. Agora tem uma outra pergunta que a gente pode fazer, que é a seguinte. Muitas vezes perguntam para a gente sobre esse ângulo θ. O ângulo que o vetor faz com o eixo das abscissas. Como é que eu vou calcular esse vetor θ, esse ângulo θ? Vamos lá. Esse é o ângulo que a força resultante faz com o eixo horizontal. Como é que eu vou calcular esse ângulo θ? Bom, se eu pensar que o meu vetor, né, meu vetor força resultante, ele vai formar um novo triângulo. Tá? Um novo triângulo retângulo. Então, esse novo triângulo retângulo, eu tenho o meu F resultante em X, eu tenho o meu F resultante em Y. Né? Aqui está meu ângulo θ. Aqui está meu ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Se eu tomo a tangente desse ângulo θ, eu vou ter quem? Eu vou ter a resultante em Y dividido pela resultante em X. Né? Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o meu θ vai ser quem? O arco da tangente de quem? Da força resultante em Y dividido pela força resultante em X. Ou seja, esse θ vai ser quem? O arco da tangente de quem? Quem é a minha resultante em Y? Aqui é a força resultante em Y. Ou seja, 46,96 sobre a resultante em X, que é 294,53. Então, essa é a continha que nós temos que fazer. Aí, de novo, trabalho de calculadora. Então, arco, shift, arco tangente, 46,96 dividido por 94,53. Isso dá um ângulo de aproximadamente 9,9 graus, quase redondo. Certo? Bom. Então, aqui nós temos já estamos entrando na parte bem aplicada, né, dessa parte de vetores, né? Vocês devem ver um pouco disso em física 1, mas depois nas disciplinas de estruturas, isso aí é bem importante vocês terem essas contas aqui que a gente fez bem claras, né? Se parte do princípio que isso é sabido e toca o barco, né? Tanto é que isso é assunto do questionário de vocês. Geralmente eu seleciono 2 questões desse tipo para vocês, né? Tem que usar calculadora, tem que olhar bem para os RAD, para os TEG, tá? Então é o momento da gente começar a se antenar nessas coisas, certo? Bom. Só uma dúvida, né? A calculadora tem que ficar aparecendo um D ali para gente fazer os cálculos, né? Sim, o Dzinho lá em cima. Eu consigo colocar agora. Tá? Só não consegui acompanhar o... Não, tranquilo, isso aqui está tudo gravado e o material também está tudo direitinho agora, né? Está tudo aqui embaixo, prontinho. Tá? Bom, aqui, se alguém quiser printar, print, porque agora eu vou apagar. Hora de apagar o quadro. Tá? Esse aqui é um quadro que vai ficar... Está tudo registrado aqui embaixo.
Eu podia ter um quadro assim na FTech depois, que eu risco em cima, e aí eu já tenho os slides, já levo e... Beleza. Aqui. Tá? O resultante, F1, F2. Né? Aqui eu fiz de forma mais primitiva, tararã, tararã, mesma coisa. Tá. Vamos começar a mexer nesse aqui agora. Esse aqui é um exercício. É mais uma outra questão, essas de mecânica, né? Nós temos o seguinte. A extremidade da barra está submetida a 3 forças concorrentes e coplanares, ou seja, as 3 forças estão no mesmo plano. Ou seja, as 3 forças estão né, são em planos diferentes. Ou seja, nós podemos fazer isso uma análise bidimensional. Quando ele fala que são concorrentes coplanares, eu posso fazer uma análise bidimensional porque elas estão no mesmo plano. Não tem nenhuma força, né, fora do plano, que daí nós teríamos que fazer uma análise tridimensional. E a análise tridimensional, semana que vem. Tá? Não muda muito, né? A única coisa que a gente vai ter é uma terceira coordenada, né? Então, determine a intensidade e orientação da força resultante. Quais são as forças aqui? 3 forças, F1, F2 e F3. A minha força resultante vai ser a soma vetorial de F1 com F2 com F3. Então, tenho essa soma vetorial. Meu F1, quem é meu F1? Quem é meu F2? Quem é meu F3? Né? Então, tá. Para olhar para o F1, a primeira coisa que eu tenho que ver é que o meu F1 está apontando para lá, né? Antes de eu botar esse vetor vermelho, olhando bem para a figura que foi apresentada inicialmente, eu estou vendo que minha força, o F1, ela aponta para a esquerda, né? Então, se ela aponta para a esquerda, a minha F1 ela é menos 400i. Né? Ou seja, ela aponta para a esquerda, menos 400i. Vai ser... A F1 já está resolvida. Agora vamos para F2. O que a gente faz com F2? Né? O que a gente faz com F2? Para trabalhar com F2, nós vamos ter que decompor, né, a F2. Né? Saber quem é F2 em Y. Saber quem é F2 em X. Depois que a gente fazer isso para F2, vamos fazer isso para F3. Quem é F3 em X e quem é F3 em Y. Certo? Bom, nós estamos terminando a nossa segunda live. Então, esse aqui é a tarefa do intervalo. Né? Fazer a soma vetorial. F1 mais F2 mais F3. Certo? 20 minutinhos, que agora nós começamos no horário certo. Então, às 9h20, vamos retornar, tá? Para resolver esse problema mais um que tem ali adiante. Certo? Tá, pessoal. Bom trabalhinho para vocês. Printem a tela. Printe agora ou para sempre. Feito. Aqui. Daqui a pouco. 9h20, estamos de volta. Então, nós tínhamos parado aqui, né? Bom. F1 menos 400, já vimos. Tá, então, sempre, nunca perdendo o foco, né? Então, nosso objetivo é determinar, né, a intensidade e a orientação da força resultante. F1, F2, mais F3. Beleza. Então, a F2, se a gente for olhar para F2, nós temos esse triângulo retângulo aqui, né? Então, nós temos um triângulo retângulo. Tá? Temos o seguinte triângulo.
Eu vou fazer... Esse eu não estou riscando bem aqui, então melhor eu ir pelo recurso que eu já tenho. Bom, aqui também é o F2. Então, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Um triângulo retângulo rosa. O que acontece? Essa medida aqui, né? Se eu olhar para cá, ele está olhando a F2Y. A F2Y, né? Ela é um ângulo adjacente, né? Então, por isso que é cosseno. Né? Então, por isso que eu estou trabalhando com cosseno. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa é o 250, né? É o módulo de F2, conforme está representado dito ali. Então, né, eu tenho, né, o F2 vai ser o módulo de F2 vezes o cosseno de 45. Fazendo a conta, né? Cosseno de 45, vocês viram lá naquela videoaula, da pré-aula, né? Que era a raiz de 2 sobre 2, né? Ela até fez uma musiquinha. Me recusaria a fazer isso se eu estivesse lá. 250 dividido por 2, 125 raiz de 2. Ah, professor, mas eu fiz aqui na calculadora, deu outro valor, está errado, meu Deus, o que acontece? Se você fizer na calculadora cosseno de 45, vai dar 176,77. É a mesma coisa que vocês fazer 125 vezes raiz de 2, 176,77. É a mesma coisa. Não dá nada. Então, quis escrever dessa maneira. Mania do professor. Se quiser botar 100, mas se quiser botar 176,77, é a mesma coisa. Tá. Beleza. Feito isso, agora eu vou calcular a componente em x. A minha componente em x, que é essa aqui, né? Ela vai depender de quem? Ela vai depender do seno, né? Então, ela vai depender do seno. Então, ela vai depender do seno, né? Então, seno de 45, eu faço seno de 45, então, F2 seno de 45, né? 250 vezes o seno de 45. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Então, se você fizer na calculadora da mesma forma, você vai encontrar o mesmo 125 raiz de 2. Tá. Sem problemas. Então, o meu F2 é isso aqui, 125 raiz de 2 para I, 125 raiz de 2 para J. Todos são positivos porque as coordenadas estão à direita e para cima da origem. Então, não tem nenhum mistério. A gente consegue enxergar o gráfico que eu estou vendo aqui, em rosa, e as coordenadas, os sinais, eles são coerentes. Tá. Agora, nós vamos para o F3. Bom, qual é o ângulo que o F3 está tratando? Bom, o ângulo que o F3 está tratando é o ângulo que é descrito por esse triângulozinho aqui. Né? É esse triângulozinho que está descrevendo esse ângulo. Muitas atividades práticas das disciplinas lá de mecânica dos sólidos, cálculo estrutural, essas coisas, o ângulo ele é dado por um triângulozinho desse. Então, a gente tem que tirar a informação correta. Então, por exemplo, a ideia é continuar a mesma. Então, eu tenho um triângulo 3, 4, 5. Né? Eu estou olhando para ele. Quem é o seno desse ângulo θ? Né? Eu tenho que enxergar o seguinte, que se eu tenho... Né? Vou fazer esse espaço maior. Aqui também é o ângulo θ. Se eu faço aqui, né? Mantenho esse ângulo reto. Então, esse ângulo θ aqui, esse ângulo aqui, é exatamente o mesmo ângulo aqui. Então, se eu determino o ângulo que está aqui, eu vou estar determinando esse ângulo aqui. Tá? Então, quando eu olho para esse triângulo, né, triângulo retângulo, aqui também o θ, e aí eu tenho o seguinte, tenho seno de θ igual a 3/5. Ah, muito bem. Então, da onde é que eu tirei os 3/5? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Θ é 3/5. Como é que eu tiro o cosseno de θ? Mesma coisa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou melhor, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 4/5. 4/5. Certíssimo. Então,
né? Quando eu tenho esse triângulozinho, eu consigo calcular o seno e o cosseno dessa maneira, certo? Vou ter que pegar o triângulo, olhar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e aplicar as definições de seno e cosseno. Tá. Então, tá. Então, eu posso dizer que, né, se eu tenho o seno de θ, né, para calcular o F3Y, né? Então, para eu calcular essa medida aqui, o F3Y, isso aqui é oposto ao θ. Então, eu tenho seno de θ, F3Y, cateto adjacente, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o módulo. Então, vai ficar F3Y é o módulo de F3 vezes o seno. Ou seja, F3Y é 200 vezes 3 quintos. Isso é 120. Da mesma maneira, eu vou calcular o F3 de x. Eu vou calcular o F3 de x, mesma coisa, eu vou pegar cosseno de θ. Por que é o menos, né? Por que tem esse sinalzinho de menos aqui que eu coloquei? Esse sinalzinho de menos é porque o F3 de y ele está apontando para a esquerda, né? Então ele tem ele está apontando para o sentido oposto do i, ou seja, está apontando na direção do menos i, por isso esse negativo. E tem que ser assim, porque senão nós vamos estar mexendo na direção do F3. Tá? Então, tem que tomar cuidado com a localização para indicar o positivo ou o negativo. Nesse caso, é negativo, porque o F3 de x ele está apontando para a esquerda. Então, temos menos F3 cosseno, o módulo de F3, né, 200, vezes 4 quintos, então temos 160. Então, o meu F3, opa, muito rápido. Então, o meu F3 menos 160 para I, mais 120 para J. Ok. Já temos os três vetores, né? Então, nosso objetivo é calcular a resultante, que é F1, F2, F3. Nós já temos a F1, já temos a F2, já temos a F3. Então, agora é só somar as três, né? Professor, Vale? naquela F de 3 ali eu fui para a regra de 3. Não entendi. Tá certo. Oi? Na F de 3 ali, para descobrir o F3x e o F3y, eu fiz por regra de 3. Dá para fazer por regra de 3? Sim. Compara o 200 está em relação ao 5, assim como o x está em relação a 3. Eu tenho que pensar bem nessa tua resposta para te dizer sim ou não, tá? Mas é meio que sim, por causa de uma questão de linearidade e proporcionalidade. Está envolvido Exato, aqui. esse é o triângulo 3, 4, 5. Triângulo Exatamente. perfeito, o triângulo O retângulo. triângulo, isso, é o triângulo. Só por isso daria certo. Sim. Tá? Sim, exatamente. Tá? Tem que também ter o só por isso, tá? Não, isso sim, tá? Beleza, muito boa observação. Quando eu for fazer a soma aqui, né? Deixa eu só botar aqui. Então, botei os três. Uma forma de escrever isso, né, para ficar bem direitinho, bom, eu vou botar aqui o F1. O F1 é menos 400i. F2. F2 é 125 raiz de 2i. Mais 125 raiz de 2j. O F3, menos 160 para i, mais 120 para j. Então, a gente faz a resultante, né? Então, quem vai ser a resultante? Então, bom, menos 400, menos 160, vai dar quanto? Vai ficar menos 560, mais 125 raiz de 2 para i. Tá? E se eu for fazer o j, vai ficar 125 raiz de 2 mais 120 para o j. Tá? Que é o que vai acontecer aqui, né? Então, tá aqui, né? Ou seja, eu somei todo mundo, né? Botei um debaixo do outro. Botei I embaixo de J, embaixo de J. Fiz a continha. Né? E aí, então...
temos isso aqui. Aqui eu peguei a calculadora e fiz as continhas, né? Não tem mistério. É para a calculadora fazer continha. Tá, chegamos ao vetor resultante. Quando a gente chega ao vetor resultante, a gente vai olhar para a pergunta: determine a intensidade e orientação. Primeiro vamos perguntar a intensidade. A intensidade é fácil. A intensidade é o módulo do vetor, né, do vetor força resultante. Então, o módulo do resultante vai ser menos 383 ao quadrado, né, mais 296 ao quadrado. Né? E aí eu chego que a intensidade dessa resultante é 484. Certo? Então, é fazer continha. Tá? Não tem muito mistério aqui. Aí vem a perguntinha ali, orientação. Qual é a orientação do meu vetor? Bom, opa, tem uma... Vamos fazer aqui. Então, ele fala de orientação. Tá, então, vamos ver aqui. Se ele me fala de orientação, né, vamos fazer assim. A orientação do vetor, ele está perguntando qual é o ângulo, né? Quando eu falo em orientação, aqui é a caneta do... Vamos apagar algumas coisas. Então, ele falou em orientação. A palavra orientação, ela tá diretamente ligada, né, ao ângulo que a resultante faz, tá, com o eixo X. Então, ele quer saber o ângulo. É totalmente curvo. Gente, o que é isso? Nossa, o professor de vocês está... Então, ele está se referindo ao ângulo com o eixo das abscissas, né? Então, a minha resultante, ela vai ser essa aqui, né? Porque eu tenho menos 383, né? 383, e eu tenho menos 383 para x, e eu tenho o que aqui? Eu tenho 296 para y. Então, o meu ângulo que ele está se referindo é esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse meu ângulo aqui. Então, como é que eu vou determinar esse ângulo aqui? Bom, várias maneiras de fazer isso. Então, vamos pensar o seguinte. Você pode simplesmente pegar, né? Pode pegar, né, esse ângulo, fazer, né? A gente sabe que nós temos um triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui, onde nós temos então, aqui está o meu ângulo que nós queremos. Aqui nós temos a medida de 296, e aqui nós temos a medida de 383. Então, dessa maneira, a tangente de alfa vai ser quem? Vai ser o oposto, 296,77, sobre o 383,22. Se eu for fazer o arco da tangente, eu vou ter o seguinte. (18,372). Então, o meu alfa vai ser arco da tangente, arco da tangente, 296,77.
3,877 dividido por 383,22. Isso deu 35 graus. 35,14. Né? Só vou escrever melhor aqui. Então, o que acontece? Quem é esse 35? Esse 35 é esse ângulo aqui. Aí alguém me diz, mas é esse ângulo aqui que nós queremos? Não. Ele sempre, quando ele fala em orientação, ele vai se referir a um ângulo, né, no sentido anti-horário. Os ângulos todos são anti-horário, então é esse ângulo aqui. Esse aqui é o meu θ. E quem é esse θ? Esse θ é o suplemento de 35, né? Ou seja, nós temos que tirar o 180, e eu vou ter que esse ângulo é de 144,8 graus. Certo? Pois bem. Então tá. Bom, então, continuando aqui. Então, nós temos o seguinte. Nós podemos também, se alguém quiser pegar direto essa informação, né? Se alguém quiser pegar direto essa informação daqui, tem que tomar o cuidado com esse sinal negativo. Porque se eu fizer com o sinal negativo, né? Se eu fizer arco da tangente com o sinal negativo, ele também vai fazer. Certo? Mas aí nós temos que interpretar o resultado. Certo? Aí tem que ter uma interpretaçãozinha. Porque se eu faço essa continha com o sinal negativo, eu vou ter arco tangente de menos 383,22 dividido por 296,77. E isso deu menos... opa, é o contrário, né? Eu fiz o contrário. 296,77 dividido por menos 383,22. Deu o mesmo resultado, só que com um valor negativo, né? Aqui é esse. Deu o mesmo resultado, só que com um valor negativo, né? Então, quando eu faço aqui, 296,77 dividido por menos 383,22. Ele vai dar o mesmo resultado, só que com o valor negativo. Como ele dá o mesmo resultado com o valor negativo, eu tenho que somar 180. E aí ele vai, então, me dar esse ângulo aqui. Certo? Então, tem que tomar esses devidos cuidados, tá? Porque quando eu faço essa continha aqui, vai me dar esse valor, mas com o sinal negativo. Então, daí eu tenho que somar 180 para obter esse ângulo aqui. Tá? É isso que nós temos quando a gente fala de orientação. Certo? O professor, pergunta? Eu posso jogar no ciclo trigonométrico o valor para saber o valor também, quando dá negativo? Sim, exatamente o que eu fiz aqui, né? Porque se ele deu negativo, ele tem aqui o menos 35, só que eu tenho que interpretar esse ângulo. Eu tenho que saber que esse ângulo aqui é o 35 graus que ele está falando. Então, dessa maneira, como eu quero o suplemento dele, eu vou ter que fazer 35 mais 180, ou seja, menos 35 mais 180, vai me dar esse ângulo aqui, certo? Então, tudo aqui é uma questão de visual. Você tem que ter um esboço do que você está fazendo e saber o ângulo que você está tendo. Porque se eu pego esse triângulo que está aqui, né? Se eu pego esse triângulo que está aqui, eu consigo enxergar claramente esse ângulo de 35. Mas se eu pego esse valor aqui sem enxergar o ângulo, eu sei que eu tenho 35 negativo, eu sei que ele vai estar olhando para esse ângulo aqui. Mas eu quero o ângulo
é o suplemento dele, ou seja, eu tenho que fazer esse ângulo menos 180, ou melhor, 180 menos esse ângulo, para eu ter esse ângulo em vermelho, porque ele quer esse ângulo em vermelho, certo? Bom, tá, vamos fazer mais um exercício. Então, aqui, nessa questão aqui, nós temos o seguinte. Eu tenho as forças que atuam no suporte mostrado. Determine o ângulo de intensidade de F1, ou seja, não é a resultante, é o F1, de modo que a resultante das forças seja orientada ao longo do eixo X'. Tá? Então, olha só o que ele está dizendo aqui, que ele quer a resultante, ó, a resultante, ela vai ser orientada ao longo de X'. Quer dizer o quê? A resultante é esse vetor azul aqui. Tá? O X' é positivo, ou seja, nesse sentido aqui, o sentido crescente X'. E essa resultante, ela tem uma intensidade, que é de 1 kN. Seria. Essa ali é a minha resultante. E a intensidade dessa resultante é 1000 newtons. Bom, ele quer saber o F1. Então, quando ele está pedindo, né, saber esse ângulo, que ângulo é esse, o θ, ele deu a F resultante. Nós temos a resultante depende da F1, da F2, da F3. Não temos, e ele pede para calcular esta força aqui. Isso é dado, isso é dado, isso é dado. Então tá. Então vamos botar a mão na massa. Então, primeiro, eu estou pegando, eu estou olhando para a resultante, eu vou descobrir as coordenadas da resultante. A resultante em Y, né, ela está apontando para baixo. Então, por isso que é esse menos. Como ele está apontando para baixo, é esse menos. Tá? E é essa situação aqui, né? Apontando para baixo. Então, meu F, resultante de Y, aponta para baixo, é negativo. Isso aqui é um cateto oposto a 30, então por isso que é seno. Então, seno é FR de Y sobre o módulo. O módulo é 1000, então a minha força resultante em Y é 1000 seno de 30. 1000 seno de 30 é 500, ou seja, menos 500. A força em X, né? Não tem aquele sinal negativo, né? Aquele sinal negativo saiu sem querer. Então, o que vai acontecer é um cosseno, né? Um cosseno. Vai ficar cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ficar, se eu isolar o FR de X, eu vou ficar com F 1000 vezes cosseno 30, e isso deu 866. Beleza, então já tenho a resultante. Se eu tenho já a resultante, vamos para quem? Vamos para a F3. Por que eu vou pegar a F3? Porque é mais fácil, né? A F3 é uma força paralela ao eixo X, então ela é 200, né? Tranquilo. Vamos para a F2. A F2, então, novamente, eu tenho F2 de X, ela é adjacente, então por isso ela é um cosseno de 45. Então, a F2 de X é 450 cosseno de 45, ou seja, 225 raiz de 2. O seno de 45, né, que eu vou estar relacionado ao cateto oposto, é o F2 de Y. Então, 450 cosseno. Cosseno não, professor, seno. Né? Faz diferença? Nesse caso, não, né? Mas né? A gente está falando do seno, tem que ser seno. Direitinho. É o mesmo resultado, né? Não daria um valor diferente, mas é o mesmo resultado. Porque seno de 45 igual ao cosseno de 45. Então, meu F2 é 225 raiz de 2 vezes I, 225 raiz de 2 J. Aqui eu tenho as três forças, a F
resultante, a F3 e a F2. Eu tenho isso aqui. O nosso objetivo é calcular a F1. Né? Então, se eu for isolar a F1, o que vai acontecer? Eu isolo a F1. Então, vai passar a F2 para o outro lado, a F3 para o outro lado. É uma soma algébrica, mas ela é uma soma vetorial, mas ela tem um comportamento algébrico, porque no final das contas, esses vetores, eles são matrizes, então eles acompanham o raciocínio algébrico. Né? Então, passou para o outro lado, passou para o outro lado. E aí, aquela história, né? Se eu for fazer a continha, eu vou pegar o 866 menos o 318. Não, já que sai 318, professor, eu fiz o seguinte, 225 vezes raiz de 2. Isso dá 318,98. Por que é negativo? Porque o F2 aqui, né, é negativo. Então, é menos 318 menos 200, né? Porque é por causa desse sinal negativo. Mais, né, o menos 500 do FR, vocês estão reparando que está seguindo a cor, menos 318, né, do F2, né? Então, menos por causa desse sinalzinho aqui. Então, nós temos o seguinte, 343 e menos 818J. Então, esse aqui é o meu F1, certo? Esse aqui é meu F1. Tá. Então, desta maneira, se eu quero calcular a magnitude... outra coisa aqui que eu acho que a gente tem que ressaltar, né, é que ele fecha, né, que eu tenho menos, né, eu tenho 347 para ir, ou seja, é um valor positivo para ir, né, e menos 818, ou seja, dá para ver que o F1 está apontando para baixo, então por isso esse menos 818. E isso está casando perfeitamente com o desenho, né, com toda a estrutura aqui mostrada. Bom, a magnitude, né? Então, se eu for calcular a magnitude, é raiz quadrada, né? Dos quadrados, isso é bem simples também, nós temos 889, né? 0,06. Então, também não tem nenhum mistério aqui. Já fizemos isso aos montes. Bom, agora o ângulo. Quem é esse ângulo? Esse ângulo, né? O que eu estou escrevendo aqui? Eu tenho alfa igual a θ mais 30. Tá. Vamos ver o seguinte. Aqui está meu θ. Então, se eu for, né, considerar o F1, né, eu vou considerar dois ângulos. Eu vou considerar o θ e eu vou considerar 30, né? Porque você vai ver que a abertura do F1 é θ mais 30. Então, o alfa, né, é o ângulo, a orientação do F1. Então, por isso que é θ mais 30. Tem 30 mais o θ. Então, o que nós temos que fazer primeiro? Descobrir quem é o alfa. Então, a gente consegue descobrir quem é o alfa. Como? Muito simples, né? A gente considera esse triângulo retângulo aqui. E a gente consegue descobrir quanto é que é o alfa. Esta medida aqui, ela é 818. Esta medida aqui, ela é 347, né? Ou seja, tem esse triângulo aqui. Aqui está meu alfa. Aqui eu tenho 818 e aqui eu tenho 347. Então, isso que eu escrevi dessa forma. Certo? Professor, mas aqui vai ter um sinal negativo. Ok, você pode botar um sinal negativo e me dar um ângulo negativo. Aqui eu estou colocando só os valores positivos, para nós não termos o problema do sinal negativo. Mas se você colocar o sinal negativo, tá, ele vai aparecer esse sinal negativo. Aí você tem que fazer a interpretação. Por exemplo, vamos ver o seguinte. Se eu botar ali, né, se eu fizer ali arco tangente 818,198 dividido por 347,828, isso aqui dá 66. Se eu faço
Se você botar o sinal negativo, ele vai te dar menos 66. Mas aí você tem que enxergar a situação que nós estamos trabalhando, né? Que é essa aqui. Bom, essa situação que a gente está trabalhando aqui, né? Nós estamos olhando para esse ângulo aqui, do triângulo. Então, realmente, esse ângulo aqui ele é um ângulo positivo. Então, por isso que ele é 66, tá? Então, aqui, quando eu for calcular o arco tangente, né, o alfa é igual ao arco tangente de 2,352. Então, isso é 66,7. Né? Então, esse ângulo de 66,7, ele corresponde à soma de alfa de θ mais 30. Então, alfa é igual a θ mais 30. Né? Então, o alfa é 66,7 igual a θ mais 30. Dessa maneira, o que nós temos? O θ é igual a 66,7 menos 30. Portanto, o θ é quem? Né? 36,96, né? Certo? Então, tá aí o ângulo θ. Então, essas coisas que nós estamos trabalhando com ângulo, é assim, gente, não dá para decorar. Ah, se faz assim, faz assim. Não. Tem que fazer. Tem que botar a mão na massa, tem que fazer o gráficozinho, tem que fazer o esboçozinho. Não dá para decorar, tá? Decorada